E aí pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje como utilizar minha ferramenta String Reloads que está aí no GitHub. Ahn, ela em si não faz nenhuma magia, ela serve mais como um banco de dados para tradução. É mais ou menos assim, você vai encontrar no jogo a parte que processa o script dele. Na hora que ele estiver lendo o diálogo, a gente vai pegar essa parte que ele está lendo, vai enviar para a DLL, e a DLL vai traduzir, no caso que ela vai ter seu banco de dados ali, que vai servir como banco de dados, vai retornar a tradução que estiver referente ao texto que você mandou para ele. E você, com o resultado, você vai pegar e vai continuar a execução do programa normalmente. Essa aí é a ideia. Você não vai precisar modificar arquivo e nem estudar o formato ou criptografia do pacote do jogo, nem do script. Isso não funciona com todos os jogos, mas funciona com uma grande maioria. Porque, na verdade, na teoria funciona em qualquer jogo sim, mas com o conhecimento básico, vou tentar raspar aqui por cima. Com isso aqui você não vai conseguir fazer isso com qualquer jogo, tá? É mais para pegar a ideia mesmo. Se você quiser, você pode continuar aí tentando e uma hora você certamente vai conseguir. Um dos casos mais demorados que eu tive foi de um dia. Eu perdi um dia estudando o jogo lá para achar um ponto de injeção. Então vamos lá. Primeiro eu vou supor que você tem uma base em programação. Se você não tiver, pode fechar o vídeo, que esse vídeo não é para você. Não adianta. Então vamos lá. Você não precisa ser um profissional, né, sempre para fazer isso aqui, né? Só ter uma basezinha que eu vou dar ela para vocês agora. Bem, se você seguiu minha dica e sabe programação, você sabe que a gente pode criar inúmeras variáveis na programação. Mas na verdade não é assim que funciona na hora do processador processar o seu código. O processador ele vai salvar a variável na memória RAM. E quando você precisar ela vai mover essa variável para algum registrador. E o valor que estava no registrador antes, ele vai salvar para um outro lugar. Cada variável tem sua posição para ela ser salva, né? E a gente só tem esses aqui, esses registradores são como as variáveis do processador. O processador tem esse número limitado. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Isso aqui é a base para tudo, tá? Ele tem esse limitezinho aqui e mesmo assim não é algo que impede. A gente vai ver como podemos trabalhar só com esses registradores que estão aqui, né? Bem, eu vou dar um resumo aqui. Um registrador ele tem 32 bits, tá? Tá mostrando aqui na imagem, 32 bits. No caso do processo, geralmente, né? No processo 32 bits, né? Então é o limite. O processo é 32 bits porque os registradores têm 32 bits. O EAX, ele é um registrador de 32 bits e dentro do EAX nós temos o AX, que se refere aos últimos 16 bits, ou seja, os dois últimos bytes nós chamamos de AX. O último byte a gente chama de AL, porque AL e AX é o A, tá? Quando tem o AX, ele está dizendo dos 16 últimos bits. Quando você bota o E na frente do AX, ele está dizendo dos 32 bits. Quando você bota AL, é dos últimos 8 bits. E quando você bota AH, dos penúltimos 8 bits. No caso, o AH é o penúltimo bit, o AH é o penúltimo byte, o AL é o último byte. O AX é os dois últimos bytes e o AX é os 4 bytes, todos. E todos os registradores têm isso, né? Pode ver aqui. Não todos, né? Mas os principais aqui tem isso. Ó, temos também o EC e o ED, eles não têm essas variantezinhas. E nós temos esses dois registradores especiais. O EBP eu não vou explicar, mas eu vou explicar o hash porque ele é importante. Geralmente os registradores têm um uso comum, por exemplo. O ECX é usado para fazer contagens de loops. Mas você não precisa saber isso aqui porque isso não é realmente um padrão que vai ocorrer sempre. Então eu acho meio que perca de tempo enfiar mais coisas na cabeça de vocês aí, porque já tem dificuldade, já sempre vai ter mais ainda. Então a ideia é que você tenha uma base só para poder mexer e conseguir se virar lá no programa. Bem, desses registradores a gente tem esse ESP aqui, ele é o Stack Pointer. Primeiro, o que é ponteiro? Na definição do Wikipedia ela está um pouco complicada, mas eu vou tentar dar uma ideia. Tenta imaginar no sentido literal da palavra, ponteiro. Ele aponta para algo.
No caso, o ponteiro ele aponta para uma região da memória RAM. Ele aponta um ponteiro, quando a gente diz, tem um ponteiro, ele está apontando para um byte em questão na memória RAM do computador. E é assim que a gente vai trabalhar na Assembly, porque quando a gente tiver aqui o EAX, vamos supor que o EAX, a gente só tem 32 bits. Como é que a gente vai salvar um texto de 1000 palavras usando 32 bits? Não tem como. Que são 4 bytes, não tem como salvar um texto de 1000 palavras. Às vezes até uma palavra já fica difícil. Então como é que funciona? Se a gente não pode salvar o EAX se a gente não pode salvar o texto no EAX, a gente pode salvar a posição da onde está o texto na memória RAM no EAX. Então, quando a gente quiser se referir a um texto, a gente vai salvar esse texto na RAM, e o EAX, que eu vou usar o EAX no caso, né, só um exemplo, não é porque vai ser sempre ele. O EAX, eu vou salvar nele a posição para esse texto. Ele vai ser o ponteiro desse texto. Ele aponta para onde está esse texto na memória RAM. Então essa é a ideia de ponteiro, né? Ele aponta para algo na RAM. Esse ESP, ele é o Stack Pointer, é o ponteiro de pilha. Agora, antes de continuar, eu vou explicar o que é a pilha, né? O stack. Bem, stack no sentido literal, ele é pilha. Ele empilha as variáveis, né? No caso, como a gente tem um número limitado, como eu disse, ele salva sempre numa parte da RAM variável quando você está mexendo. Você vai precisar de mexer com outra variável, ele salva que você está no momento, mexe com a outra e quando ele precisar ele vai carregar essa de volta. Não é só essa forma não é todos os programas que salvam no stack as variáveis, tem outros que salvam em regiões específicas da memória, mas o stack ele serve para isso. Você com 2 comandinhos consegue carregar e retornar uma variável rapidamente. Ele é uma coisa muito útil que é essencial na programação do Assembly. Bem, literalmente, imagina uma pilha de livros. Quando você vai pegar uns livros na biblioteca, por exemplo, você está na biblioteca, vai pesquisar achou vários livros que tem de um determinado assunto. Você vai botando um em cima do outro, vai montando uma pilha de livro. Você não vai pegar uma pilha de livro na mão, né, carregando o livro, pegou um livro e vai botar embaixo, vai pegar outro livro e vai pegar embaixo. Você não tem por que fazer isso, bota em cima que é mais fácil. Então, é mais ou menos isso aí que acontece no Assembly. A gente tem um comando push e pop. Push em inglês é empurrar, tá? Não confunde. O push, ele coloca um valor de 32 bits, tá? O stack só tem valor 32 bits no processo 32. Se for o processo 64 bits, ele vai ter um valor 64 bits. No caso, ele tem... Quando você bota o push, você vai empurrar para o stack uma variável de 32 bits. E quando você der pop, que é o comando pop, que é para tirar do stack, ele vai tirar o que está em cima. Ele não vai tirar o livro que está embaixo. Ele tira sempre o que está em cima. Você bota em cima e tira o que está em cima. Logo, usando o push pop, você tem que fazer uma inversão na hora de dar o pop. Porque você vai botando push. Vamos supor que eu vou dar push EAX, push EBX. O que está em cima é o EBX, porque eu fui botando por cima. Ó. Vamos imaginar que a gente tem um stack limpo. Aí eu dei push EAX, o EAX ficou lá embaixo. Depois eu dei push EBX, o EBX foi para cima. Na hora que eu for dar pop, ele vai tirar o que está em cima. Eu vou ter que dar pop EBX primeiro, porque senão ele vai inverter aqui. Então eu dei push EAX primeiro, push EBX, e na hora de restaurar eu vou dar pop EBX, que ele tirou de cima, e pop EAX para ele tirar o EAX. É mais ou menos assim. Então você inverte na hora que você trabalha com a pilha para ler e escrever na pilha. E quando você dá um push ou um pop, esse ESP ele vai automaticamente se subtrair no push. Na hora que você dá push, o valor desse ESP vai mudar. Que ele é o ponteiro que indica aonde o stack está nesse momento. Se você pode controlar ele manualmente. E eu não gosto muito de controlar ele manualmente, porque a ideia aqui é que vocês têm uma base uma base mínima. Então eu vou evitar controlar ele manualmente, porque a ideia é que você tenha uma base mínima e não achar muito complexo o tutorial aqui. Então vamos lá.
Além desses registradores aqui, quando um processo é 64 bits, nós vamos ver mais registradores. Eu vou ignorar esses aqui também tem, ó, esse aqui tem 32 bits, esse aqui tem 64 bits, mas eles são outras coisas que você geralmente não vai ver. Vocês vão ver ele, mas não vão ver geralmente. Geralmente a gente vai mexer com esses aqui. Quando o processo é 64 bits, esses registradores todos aqui vão se transformar com R na frente, ó, hacks. O hacks, ele é nada mais que o EAX na versão 64 bits. Dentro do hacks, a gente tem um EAX e dentro do EAX a gente continua tendo o AX, o AH e o AL, tá? Então, dentro do RBX, a gente tem dentro do RBX a gente tem um EBX, temos o BX, o BH e o BL. Continua assim, tá? Esse não mostrou aqui nessa imagem aqui, mas a gente tem o EIP, tá? No 32 bits também. O EIP e o RP. O EIP, ele é o ponteiro o ponteiro da instrução. Cada comando no assembly é chamado de instrução. Então, o ponteiro, o EIP, ele é o ponteiro que aponta para a instrução que o processador está executando nesse momento. Se o processador executa uma instrução, esse ponteiro vai mudar para a próxima instrução para ele poder saber onde ele deve continuar executando. Esse ponteiro ele não é realmente controlável, você nem consegue ler ele direito. Você até consegue, mas não existe um comando específico para você ler e escrever ele. Você pode fazer uma gambiarrinha que a gente vai usar ela para poder ler e escrever nesse EIP. Para escrever seria o jump. O jump é um comando para pular. Quando você dá um jump em um EAX, por exemplo, você está escrevendo o EIP ou o RIP, né, que é o 64 bits. E na hora que você dá o call para ler, porque quando você dá o call é a função de chamada, você vai chamar uma função. A função do call é você executar uma sequência de comando, né, você executa um algoritmo e quando ele acabar, ele volta para onde ele estava executando, onde ele foi chamado, né, no caso. Vamos supor que temos um call aqui, aí ele vai executar duas funções aqui. Eu devia ter usado outra imagem, né, ficar usando imagem de registrador para tudo. Pera lá. Imagina que a gente está executando aqui, ó. Isso aqui é uma função. A gente tem aqui uma outra função, uma outra função, uma outra função. O que acontece? Aí aqui temos um call. A gente tem um call aqui. Esse call vai chamar essa função. Essa função, durante sua execução, ele vai chamar essa função. Quando essa terceira função acabar, ele vai voltar para cá, para depois de onde ela foi chamada, bem depois. Quando essa função acabar, ela vai voltar para bem depois de onde ela foi chamada. E é assim que a gente pode usar para ler o EIP. Por quê? Quando você dá um call, ele passa para outra função, ele vai empurrar na pilha o valor da onde ele deve continuar. Por exemplo, se você chamou aqui, antes dele vir para cá, ele vai salvar na pilha o valor da próximo comando, que é o valor não, o ponteiro. Ele vai salvar na pilha o ponteiro para o próximo comando, que quando ele terminar de executar, ele vai ler esse ponteiro e vai retornar para ele. É assim que funciona o call. Então, se a gente der um pop, ou seja, se ele botou na pilha, é acessível para a gente. Se a gente der um pop nele, que seria o comando para tirar o valor que está na pilha, a gente poderia pegar o valor EIP para isso, né? Beleza. Vamos lá. Então, mão na brasa. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui como configurar o System Debug. Quando vocês abrirem ele, vocês vêm aqui em Options, Preferências, Exceptions, ADD Range, bota um 0 e lota de F aqui, até o limite. Dá um OK, dá um Save e cancela. Aqui, cancela. Pera lá, acho que falei errado. Dá um Save e fecha aqui. Acho que cancelar não faz nada não. Aquilo lá ele é para ignorar uns errinhos bobos no programa. Geralmente o programa dá vários erros bobos que você pode ignorar, mas como você está depurando ele, a depuração eu acho que ele foi criado com o intuito justamente de procurar erros e fixar, então ele para ali. Se você adicionar aquilo ali, ele vai esquipar todos os erros que ele encontrar. Beleza. Feito isso, vamos depurar o jogo, né? Primeiro eu vou dizer logo a vocês aí, é normal o jogo crashar.
porque a gente vai estar mexendo em assembler. Um comando errado significa tudo parar de funcionar. Isso na verdade tem qualquer programação, mas então é normal dar merda, tá? Vocês vão ver o jogo crashando aí, eu vou fazer coisa errada, é normal, porque isso aqui é a linguagem de baixo nível. Eu também não sou muito experiente em assembler não, mas vamos lá. Cadê? My Games. Vou botar no Move Love. Vou iniciar ele aqui. Deixa eu voltar para o My Menu. Tá, primeiro detalhe. Tem que ver se o jogo tá com antidepurador. Aqui é o antidepurador. Opa, pera aí. Esses 4 bits que eu iniciei aqui. O antidepurador é que detecta que ele está sendo analisado e dá um erro para te enganar, geralmente, né? A gente tem que craquear esse negócio aqui para ele poder funcionar. Para craquear, infelizmente, a gente tem que usar ferramentas de pirataria. Então, se o jogo ele é original, essa é uma única desvantagem que a gente tem no momento aí, é que a gente tem que craquear ele antes. Vou usar essa ferramenta do Vox aqui para craquear ela bem rapidinho. Vou iniciar o jogo. O jogo iniciou com o depurador executando. Significa que eu craqueei a DRM do Steam. Bem, deixa eu apresentar a vocês aqui o menu. CPU é a parte onde exibe os comandos do módulo. O módulo ele é um DLL, um executável, tá? Ele mostra aqui o módulo. Esses comandos aqui estão dentro do executável do jogo. Quando você vem em Memory Map, ele vai listar para tu todos os setores criados na RAM para o processo. Cada um é um setor diferente. Aqui está o endereço dele, a posição e aqui o comprimento. Aqui a gente acha o executável, né? Esse setor aqui é onde começa o executável. O executável foi alocado aqui. O ponto .txt ele é a parte de comandos do executável, tá? Você pode ver aqui que ele tem o bloco executável, que é esse Ezinho aqui, ó. Esse Ezinho significa que ele é um bloco executável. Então, esse aqui é onde estão os comandos. Mas tem uns outros aqui, ó. Esse ponto .bridge aqui eu acho que ele faz parte do DRM do Steam. Mas vamos lá, vamos continuar. Bem, eu vou tirar esses breakpoints que eu estava analisando antes. Agora vamos iniciar o jogo. Beleza, a gente tem esse texto aqui. Ó, um detalhe, quando você... Ctrl B é o atalho de pesquisa, tá? Ctrl B. Se você apertar Ctrl B com essa guia aberta, ele vai pesquisar apenas no módulo aberto. Então, o texto não fica salvo no executável do jogo, logo não vai encontrar resultado. Para você pesquisar em todos os módulos, tem que vir aqui em Memory Map, clica no primeiro módulo, primeiro setor, Ctrl B e digita aqui, né? No caso, a maioria dos jogos vai usar esse aqui, tá? ASCII. Alguns jogos, quando está em japonês, você pode usar o Shift-Gis. E no caso desse aqui, a gente vai usar o Unicode, tá? Porque o Unicode é diferente, de cada um é diferente. Juni, DSTH, Rain. Beleza, a gente achou aqui 4 resultados. Um deles é o certo. Esse segundo aqui. Ó, tá um texto aqui bugado. Tem umas merda bugada aqui. Aqui ó, ID, não sei o que. Aqui parece que é o script. Aqui é quando ele lê o script. Se ele parou nessa Juni aqui, eu acredito que a próxima, seguindo a sequência aqui, provavelmente a próximo diálogo seria esse aqui. Você dá pra notar que ele está em 16 bits cada letra, por causa que ele é um Unicode, né? Normalmente a gente usaria esse ponto de interrupção, hardware de acesso e word. Porque o word é quando você está querendo se referir a um tipo de dado de 16 bits. Quando você diz the word é um tipo de dado de 32 bits e byte de 8 bits, tá? No caso, resumindo, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes. Eu vou botar 1 byte porque ele funciona muito bem. E também botarei
Não, vamos botar o de Word agora. Eu tentei antes de bytes e funcionou. Não, bora de Word agora que é o certo. Agora vamos avançar a linha. Parou. Completamente parou. Beleza. Aqui ele está executando, né? O que ele está fazendo aqui? 20 é igual ao espaço, ele compara aqui, ele testa se é um espaço, ele testa se está vazio. Como é que eu sei isso? Ó, primeiro a gente vai ter que, eu vou ter que mostrar para vocês uns comandos mais básicos aqui, ó. A gente tem dois tipos de comparação que você vai ver muito. Vai ser o teste registrador 1, registrador 1. Se for um... Geralmente você não vai ver um registrador diferente do outro no teste, não. E depois desse teste vai vir um JE ou um JNOTE. E uma posição para ele pular. O que isso aqui significa? Quando ele vem o teste R1, no caso seria um registrador, você, vamos supor, igual ali, ECX, ECX, teste ECX, ECX. Ele vai comparar se ele é igual a zero. Ele vai testar os dois. Isso aqui, esse código aqui é basicamente assim, ó. Deu para entender? Ó, no caso do teste EAX, ele seria esse código aqui, ó. Ó, seria assim. Isso aqui é igual a isso. Se ele fosse assim, seria esse código aqui. O JE, ele é jump equal, tá? E o JNOT é jump not equal. Ele não tem muita sentido explicar ele quando você está usando o teste, só vai ver mais sentido quando você ver essa comp aqui. Comando comp, ele é uma comparação completa de dois valores, tá? Então basicamente ele está vendo se o ECX tá I aqui, ó. Ele pegou a primeira letra, né, I. Então ECX é a letra, ele está vendo se a letra que ele pegou, ou seja, o byte que ele pegou é zero. Ó, zero aqui. Ou seja, ele está testando se ele acabou de pegar a última letra do texto. Se for, ele pula. Porque se for zero, né, que ele acabou de pegar a última letra, ele vai pular. É isso aqui. Se ele não for, ele continua. Então ele vai comparar aqui se a letra que ele pegou, esse X, é 20. Ele vai comparar o ECX com 20. Ele não vai comparar nada. E esse JBE, que ele é Jump Bellow ou equal, não sei, deixa eu ver aqui. Aqui a descrição. Ele é a mesma coisa que o JLE, e o JLE é jump less or equals. O JBE é para pular caso a comparação seja menor. Ou seja, caso esse X seja menor ou igual a 20, esse B aqui, no caso, ele significa que ele vai fazer uma comparação de menor usando o registrador como se fosse uma variável, um signed, né? Que ele não tem valor negativo. Então, eu tenho que ver aqui onde ele começou, que eu quero injetar, ele pegou o ponteiro EAX, né? Tem que ver da onde veio esse EAX. EAX é igual a ECX vezes 2. ECX, eu quero ver de onde ele tirou o EAX. Teste EAX, EAX. Move EAX, ele tá pegando EAX daqui, ó. Daqui que parece. Vou botar um ponto de parada aqui. F2 eu boto esse ponto de parada. Não executar. Agora eu vou tirar esse ponto que eu botei aqui. Vou deixar ele executar o jogo. Eu vou ver aqui. Flowing dump. Ó, nem sempre ele vai mostrar o texto pra gente, ó. Bora ver como é que ele julga se
Ah, tá. Então, pera lá, deixa eu executar de novo. Ele pega o EAX, pegou o EAX, que ele é a base. Ele vai comparar para ver se ele está vazio. Se ele não estiver vazio, ele vai mover. Ele vai pegar o ECX nessa posição aqui, que ele significa que ele é uma base, né? Ele usa isso aqui como se fosse uma base. Saquei, saquei. Então, na verdade, a gente vai ter o EX depois dessa operação aqui. Ele está pegando o EX aqui, ele está calculando ele. Tá aqui o EX. Ok. Primeiro vamos fazer o seguinte. A gente tem que ver aqui se alterar esse valorzinho aqui não vai crashar o jogo. E se ele vai afetar o texto. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar voltar ele para essa letrinha aqui. Se ele voltar a executar toda essa linha aqui, ó, se ele voltar a executar esses dois diálogos que já foram, é porque ele não está um ponto muito bom para me alterar o ponteiro. Porque ele vai, se eu alterar o ponteiro aqui, ele vai afetar onde eu estava executando o script. Então não vai dar muito certo isso aqui. Primeiro, então, eu vou fazer ele voltar para um ponto em cima. No caso, copiar endereço. Não afetou. Bem, agora ele está nesse T aqui. Vou tentar avançar então 2 letras. Vai começar com REM. Tem. Beleza, esse ponto aqui ainda não dá pra mim afetar a leitura do texto. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Deixa eu avançar aqui para ele parar. Ó, tudo certinho ainda. Ele pega esse X, vê se ele é 0, continua. Se não for 0, compara se ele é menor do que 20 ou igual, se for um espaçozinho. Se for, ele volta pra cá e aqui ele move, ele descarta o ECX, que é a nossa letra, está descartando a nossa letra. Então ele é por isso aqui, esse código aqui ele não está de fato fazendo nada. Parece que ele está calculando o comprimento, talvez esteja calculando o comprimento do texto. Descartou aqui. Então vamos ver onde ele está aqui, o ponteiro. Entrou em dump. Vou botar um ponto de interrupção aqui de novo. Pode. Ele também vai copiar para o EAX, parece. Ou não, ele está copiando o endereço. E aí, bora ver o que ele vai fazer com o EAX aqui. Aqui ele já errou o EAX todo. Essa chamada aqui. É, tá certo, ele errou o EAX, ele descartou o EAX também. Então, não tá aqui.
Charbox, parece que aquele vai fazer alguma coisa relacionada aos caracteres. Pulou. Tirar esse ponto parado que ele já não tá mais nessa linha, acredito. Tem tanto tempo que eu tô aqui depurando. Ainda não renderizou. Vai ser um barra N aqui. Aqui é bom desconfiar disso aqui pra ver pra onde ele vai. Aqui ele moveu o começo do script. Por isso que eu começo, né? Começando na linha Júnior. Ele mudou para outro arquivo, então não é esse aqui não. Ou esse aqui seja o tr copy. Vamos deixar assim, caso apareça o texto ali, a gente sabe que a gente passou por cima da função que renderizou o texto. Eu checo aqui de tempo em tempo pra ver se ele tá mexendo com alguma coisa aqui. Apareceu o texto, não. Voltou lá pra cima. Beleza, parece que tem muita coisa aqui, é melhor avançar isso aqui. É o seguinte, ele vai parar de novo ali. Vou ver o EX. Vou adicionar ponto de interrupção aqui. Ele leu o endereço. Quando ele está com o endereço aqui, ó, deixa eu ver se ele vai mudar o EX. EX. Pode ser que essa função ele copie. Vou ver aqui, ó, move.
Parece que ele descartou o EAX por completo. Não tá aqui mesmo não. Continuar executando. Vou tentar dar um return aqui. Vou dar um return até ali. Voltei demais. Opa! Tá avançando no texto aqui, ó. Bora ver isso aqui. Botei um ponto de parada aqui. Ele avança até CX for 0. CX é os dois últimos bytes, ele move pro CX word. O EDX é o ponteiro. Ele para. Na hora que ele vai fazer aqui, ele vai pegar o ECX. Eu acho que é o início. Não. Ele vai subtrair EDX com esse. É o início do texto. Ele está apontando para cá. Apontando para Y. Ah, eu acho que ele pulou 2 bytes, contando com os dois últimos bytes, então. Ele contou com os dois últimos bytes, ele vai dar o resultado exato. 58, que é o comprimento do texto. Tudo certo. Agora ele vai fazer um shift left. Tranquilo. Agora tem que ver o que ele vai fazer com EDX. Que ele vai alocar a memória. Eu acredito que ele vai usar o EAX agora para alocar o texto em outro lugar da memória aqui que ele copia, então. Eu acredito que ele pode errar o EAX à vontade aqui, né? Então talvez seja um bom lugar para modificar. Então vou fazer assim, vou dar a executar. Vou tirar esse ponto de parada que eu botei aqui. Esse aqui é o ponto de parada anterior, né? Vou desligar ele. Não vou deletar, vou desligar. Dá um espaço que se desliga. Agora ele parou no próximo. O valor está em EDX. Não, ECX então. Não. Move word EDX. Ele inclui isso também. Isso aqui será. Ele inclui isso aqui também. Parece que vai sair meio cagado alguma coisa. A gente vai ter que fazer uma modificação para ele reconhecer o texto ali. Parece que tem um 00 aqui, como se fosse acabou. Não, então aquilo ali não é o texto ainda.
Ele vai dar um 00 aqui, significa que ele pararia aqui, ele não pararia, esse ainda não é o texto que a gente quer. Sim, agora sim ele veio para o texto, então nem sempre ele vai receber texto ali, mas não tem problema que o programa quando ele não encontra no banco de dados o texto, ele vai retornar o valor original. Então isso não é um problema pra gente. A gente vai testar aqui agora, é se mudar esse ponteiro aqui, a gente vai mudar o ponteiro 2 para frente, 2 bytes para frente. Vamos mudar 4. Qual é o ponteiro? O ponteiro é o edx. Começou com espaço, vamos dar mais 2. Flowing dump. Começou errado, no 0. Não pode começar no 0. 30. Pronto, ele tem que começar a próxima linha ali, então com chain. Se eu mudando o ponteiro aqui, o que eu testei aqui? Eu mudei o ponteiro, né? O ponteiro está apontando para outra parte do texto. Se o texto começar ali, significa que caso eu altere o ponteiro aqui, ele vai afetar o jogo. Suten, não. Mudando aqui, então não serviu. Significa que ele deve pegar o ponteiro em outro lugar. Pode ser aqui. Pode ser aqui também. Vou parar nos pontos que eu desconfio. Muita função aqui. Mas é o seguinte. Talvez ele esteja copiando. Eu acredito que ele esteja copiando o texto. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar flowing dump. Vou ver que ele está copiando. Não é o que eu quero. Flowing dump. Está copiando. Então eu vou deixar ele ler esse byte aqui. Eu vou botar um ponto de parada aqui. Ver qual vai ser a próxima parte que vai ler ele. Foi aqui que leu. Vejamos, ele mexeu no ESI. O ESI está apontando para ele vai ler aqui. Não, ele vai mover o ESI para. Ele incrementou 2. Isso aqui se trata de um loop. É um loop, sim. Isso aqui você aperta G. Nessa visualização que você pode ter uma ideia da estrutura dos comandos. Então ele vai executar uma sequência de comando e lá embaixo ele está voltando para cá. Então isso aqui é um loop. Beleza, vamos ver aqui. ADDS2 que ele faz aqui antes. Ele vai mover a letra. Ele move a letra para o ID. Ele usa o ESI para ler o ID e avança. Aqui ele lê o ID, ó. Ele lê o ID em menos 2x. Aqui ele salva o próximo ESI. É o ID que ele está usando aqui. Move ESI to ID. Eu acredito que esse ponteiro aqui seja o ponteiro que ele salva aqui, só que outro registrador, porque esse aqui não. Isso aqui vai passar por vários comandos, ele pode ter trocado de registrador já o variável. Então significa que aqui seria o ponto. Eu tenho que achar onde que ele sai desse loop. Pode ter algum hatch aqui. Aqui, ó, a saída dele aqui. Não é pro hatch, ele dá um negócio bem aleatório aqui. Aqui eu acredito que sejam comandos que estejam no texto. Começou agora, bora tentar
ver aqui o valor que está aqui. Não, seguindo despejo, endereço DAP mais 10. Apontando isso, atual. O VD esse deu um ajuste aqui, porque normalmente eu tenho que pegar desde o começo da função para ter o valor certo. Isso aqui é a estrutura certa. Ó, aqui ele testa se é ou não é. Ele volta para cá. Então aqui ele executa só uma vez, ele não vai passar aqui 2 vezes no loop. Isso parece ser um ponto bom. Vou botar um ponto de parada aqui. Opa. Botão direito, flow em disassemble. Vou botar um ponto de parada aqui e eu vou executar. Vou tirar esse ponto aqui também. Tá, a gente tem aquele lá, aquele ponto que a gente viu que ele parece estar contando. Vou desligar ele por hora. Não funcionou mudando ali. Beleza. Agora ele vai pegar o ed. Ele vai pegar o ec, né? O ec flow. Não, ele vai pegar o ec daqui. Seguir no endereço de EBP mais 10, valor de EBP mais 10. Então esse aqui ainda não é o texto, vou avançar mais uma vez. Seguir no despejo, valor de EBP mais 10. Beleza. Vou tentar agora fazer diferente. Seguir o endereço. Então, opa, fiz merda. Botão direito, seguir no despejo, seguir o endereço. Então é aqui que esse EBP mais 10 está apontando para esse byte aqui, para esse ADWORD aqui. ADWORD é 4 bytes. Então é aqui. O que eu vou fazer? Vou mudar 24 para 26. 27, 28. Estou avançando para 28. Vou dar F8 para executar. Agora o EC. Bora ver para onde esse está apontando. Flow in dump. Quero chan. Beleza. Vamos ver para onde esse está apontando aqui. Está apontando para cá. Eu vou botar B. Não sei se está apontando certinho. Flow in dump. Não, mais um. Deixa eu ver se está apontando certo. Flow in dump. Vou errar 2 linhas ali. Beleza. Agora eu vou testar mudando aqui. Agora tem que mudar aqui, mudei para C. Tem que mudar o valor que está aqui também. 7C. Seguir no despejo, valor T. Beleza. Opa. Quero chan. Lembra? E T in the end. Achamos, pessoal. Então a gente sabe que isso aqui é um ponto que a gente pode injetar o texto. Vamos ver, deixa eu ver aqui o tempo que eu demorei. 40 minutos, 50 minutos, né? Quase uma hora. Então a gente sabe que aqui é o ponto. Deixa eu deletar os outros pontos de parada. Vou botar um comentário aqui. Um novo esse. strptr de ponteiro. Beleza. Vou tirar um print aqui de precaução de onde está o bloco e vou parar o processo. Ué, achou agora e parou porque... Bem, agora que a gente achou, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que criar um código para pegar aquele valor, enviar para a DLL e pegar o que a DLL
retornar para a gente e botar no lugar daquele valor. Para isso, a gente vai ter que primeiro dar um espaço, a gente vai ter que criar um espaço no exe para poder botar o nosso código. E não adianta vir aqui achando que vai vir, tá com preguiça de baixar programa, vir aqui no final e sair adicionando um monte de zero aqui, porque isso aqui não vai funcionar, tá? Não adianta fazer isso aqui. Você vai ter que usar a ferramenta para adicionar um novo setor no executável que você pode executar código. Bem, temos duas ferramentas, temos o StudPE. StudPE é o que eu mais uso. Ela não funciona em todos os executáveis e aí você pode usar essa CFF Explorer. Eu não vou usar CFF, mas vou mostrar aqui para vocês só um detalhe. Quando vocês adicionar novo setor, quando você adicionar novo setor, você vai ter que fazer aqui, botão direito, Change Section Flags e clica aqui, Is Executable. Quando você cria um novo setor no CFF, ele não é marcado como executável por padrão. Você tem que marcar isso manualmente. Esse aqui, quando você cria um setor, ele já é automaticamente como executável. Então vem aqui, botão direito, né? Vem aqui em Sections, botão direito no espaço aqui, New Section. Vou chamar ela de .pat Section from Binary File. Eu tenho esse arquivo pronto aqui, que ele é um arquivo em branco, tá? Ele tá cheio de 90, não pode ver aqui. Esse 90 é igual a nop, tá? O comando nop. O nop é literalmente nada, não faça nada, só siga em frente. Então ele vai vir, se eu tentasse executar esse arquivo aqui no processador, ele ia vir... crashou, porque é o final do arquivo. Beleza. Então, eu estou com o arquivo em branco, né? Opa, esqueci de selecionar. Doom. Ele vai dar erro na primeira vez, dá OK. Adiciona mais um e vai funcionar. Beleza, a gente adicionou um espaço. Mas a gente tem uma tarefa muito chata aqui, que é como é que a gente vai chamar o DLL? Como é que a gente vai fazer a função, chamar a função DLL? A função process. Se vocês verem lá no código-fonte dessa DLL aqui, você vai ver que a função que faz tudo é chamada de process. Como é que a gente vai executar essa função usando assembly? Parece ser complicado, né? Nem tanto. Geralmente você teria que usar um recurso do Windows. Quando você não tiver funcionando, nem todos vai dar para fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Você vai ter que usar essa função aqui, load modular. Vai usar essa função aqui. A função, quando você chamar ela, você vai passar para ela o ponteiro do executável. Não, acho que não é load módulo. Eu tenho um atalho aqui. Vocês vão ter que usar outra função aqui. Geralmente, você pode fazer dois jeitos lá. Pode fazer uma gambiarra para encontrar o ponteiro da função na tabela de import, ou pode usar esse jetmod handler aqui, que você passa para ele só o nome do módulo. No outro você tem que passar dois parâmetros que não vou mostrar aqui agora. Talvez se tiver visualizações eles pedirem, não é porque eu quero visualização, mas porque se muita gente precisar, né? Esse é o meu intuito. Vocês podem ver que meu canal é bem avulso aí, não tem nada de posta vídeo toda hora, toda vez não tem um tema específico, meu canal é bem avulso, eu não me importo com o meu canal, estou fazendo isso aqui mais pra ver se cria um projeto de tradução. Então vamos lá. Só um segundo, deixa eu pausar aqui. Voltei, pessoal. Eu achei o que eu queria. Eu me enganei, não era load mod, é load library. Esse load library é o que você vai usar para carregar a DLL. Ele vai retornar no EAX o HModule, no caso é o handler para o module.
É meio que um ID pro módulo que você acabou de carregar. E para você... Com esse módulo, você usa essa função aqui, ó, getproc address. Você pega, então você dá um load library, passa para ele o nome da DLL, ele vai retornar no EAX o HModule. No EAX, você vai mandar para ele, como o HModule, né, tá aqui, ó, HModule, e vai mandar para ele o nome da função. No caso, o nome da função é process. Você vai mandar ela process finalizado com 0, no byte 0, né? E manda para ela também o nome do processo. Aí ele vai retornar o ponteiro da posição para tu. Você pode trabalhar esse ponteiro para não ter que ficar executando o código todo de novo, ou ignorar, mas vamos lá. Então a ideia aqui é adicionar na dependência, né? Essa aqui é a lista de import, ó. Clica aqui em import table, tá? As listas de DLLs que o jogo precisa, vou dar botão direito, add new import, DLL select, vou vir aqui na pasta, seleciona a DLL, seleciona a função, é a process a função, dou ok, add to list, dd. Adicionei, ó, já apareceu aqui, ó, process, vou vir aqui save e teste, vou ver se o executável não corrompeu. Às vezes ele corrompe, você tem que usar outra ferramenta. Beleza, tudo certo. Não corrompeu, a DLL está carregada. Vamos abrir o depurador de novo. Executar o código aqui. Como sempre, não é sempre que ele vai retornar o texto. Bem, então, antes de continuar aqui, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, você tem que criar um arquivo chamado strings.lst. strings.lst. Esse arquivo aqui, sem ele, quando você chamar DLL, ele vai finalizar o jogo. E aqui, a gente já tem que configurar a codificação antes. A codificação estava em Unicode, então vou deixar codificação de entrada Unicode, codificação de saída Unicode também. E o id é porque ele termina com 2 bytes nulo. Então vou botar um true para ele saber que se trata de uma string de 2 bytes nulo no final, e não 1. Beleza. Agora, eu vou vir aqui em memory map. Se vocês virem procurar aqui o setor do executável, está o executável aqui, vocês vão ver, ó, .pat e .new import. Você nota aqui que ele tem esse ezinho, é porque ele é um código que a gente pode executar. Se eu der 2 cliques, ele vai pular para cá e vai aparecer aqui, ó, nop. E se eu clicar aqui, ele não vai mudar o nop, ele vai piscar aqui que ele foi para cá, porque isso aqui não é um código executável. Eu vou forçar ele a seguir ali em cima, com o disassembly, porque eu quero saber aonde ele está. Vou dar scroll aqui para vocês verem. Estou dando scroll. Tem um proc ptr que foi quando eu estava analisando antes, tentar tirar aqui, ó, process está aqui. Quando você vir aqui, você vai ver que ele não vai ficar a posição que você quer aqui. Ele não vai ficar exibindo esse monte de db, ele vai ficar tentando ler como se fosse um código. Para isso, você clica no começo, você sabe que isso aqui não é um código, tem aqui seguir no disassembly, você clica aqui, vai até o fim aqui e aperta B. Dá um OK e procura aqui a palavra process, que é do processo que a função que a gente importou antes. Ó, eu tinha nomeado ela aqui, ó, process, aparece assim, ó, e-process, é o ponteiro. Você dá o nome que você prefira, eu vou dar o nome de proc ptr. E eu sei que é aqui que está o endereço da função que a gente precisa. Vou anotar no bloco de notas. fd31ff. Vou vir em memory map. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pular lá para o fim, porque eu gosto de botar no fim, porque essa função aqui eu vou sempre, não devo criar uma coisa assim depois dela, que ela é pequena e não tem nem motivo, na verdade, é só um costume meu, um vício meu de botar ali no final essa função. Vamos lá. Uma coisa que eu vou deletar aqui antes são as etiquetas que eu já fiz antes. Peraí. Eu dei algumas etiquetas aqui, eu tenho que tirar ela.
tá tentando injetar antes, mas ele foi em posição errada. Isso acontece, às vezes eu injetei em um lugar errado e não funcionou. Aí eu tive que fazer o tutorial de novo. No disassembly, vou tirar o ponteiro daqui. Vim aqui, bora ver o próximo. Seguindo o disassembly, vou tirar o nome que eu dei. Opa. Seguindo o disassembly. Deixa eu ver se tem comando aqui. Beleza. Vou tirar. Com o motivo não tá saindo. Deu um bugzinho aqui, mas não é como se me incomodasse mesmo. Então vamos lá. Já tirei bastante. Senão o vídeo ficou muito longo. Eu vou pro fim do arquivo. Esse 0 aqui, ele não faz parte do arquivo. Lembra que o arquivo só tinha 90? Significa que esse 0 é uma parte da memória que não está usando. Ele não faz parte do executável. Ele acaba no 90, tá? A gente só pode editar onde tem 90, que é desse arquivo que a gente adicionou. Vou começar daqui. 0x fd2380. Quando você bota um arroba, esse plugin aqui, Multiline Assembler, ele está na lista aí de ferramentas úteis no GitHub do String Reload, você pode dar uma olhada. Vou botar aqui arroba jetproc. Isso aqui eu declaro o nome de uma posição. Aqui eu disse que a posição é essa aqui. Eu especifiquei a posição. Especifiquei aqui. E aqui eu dei o nome dessa posição como jetproc. Eu vou botar aqui, ó, cal nxt. Eu vou criar uma outra posição aqui, nxt. Essa é a gambiarrinha que eu tava falando. Pop e a x. O que isso aqui faz? Lembra que eu disse que quando você manda um cal, ele vai empurrar na pilha o endereço que ele deveria continuar a executar? Ou seja, vamos supor que ele vai chamar esse cal um cal normal, que ele não está chamando aqui. Ele ia chamar um outro código e o próximo comando que ele deveria executar é esse aqui. Então ele vai pegar e vai botar na pilha o ponteiro para esse comando. E quando mas como ele está chamando essa própria comando, ele vai pular para esse comando e vai pegar a posição desse comando aqui. Então o EAX aqui, quando esse comando executar, ele vai pegar no EAX a posição desse comando. A posição na memória, ele vai pegar a posição exata na memória. E agora, vamos supor, vamos ver aqui na memory map, você vai ver que o new import, imp aqui, ó, imp é import, tá? Que a gente usou com o StudPE, é a tabela de DLL que ele carregou. É esse new import, eu esqueci de falar antes. A gente já achou o endereço da função process, ele está dentro desse new import, e ele está depois do patch. O patch é onde a gente está executando. Beleza, vamos lá. Se eu vim aqui, eu vou dar um add 0x vou botar aqui, deixa eu ver, 50 e um hatch. 50 não vai, eu vou botar um 50 ff só pra falha em codar a instrução. Add a x, o valor aqui. No assembly ele tem sempre essa ordem aqui. Esse aqui é o que ele vai, geralmente é o que ele vai ler primeiro, é o que ele vai usar como referência, e esse aqui é o que vai sofrer a alteração. É sempre assim, tá? O que ele vai usar como referência para a operação, e esse aqui é o que ele vai sofrer a ação do comando. Beleza. Então assembly agora foi. Se eu vim aqui é mais fácil pular por aqui, ó. Jetproc. Ficou com 2 jetproc. Esse jetproc aqui é errado. Seguindo disassembly. Disassembly de novo, tá aqui, ó. Jetproc tá aqui. Tá até mostrando aqui, ó, jetproc. Então ele vai chamar aqui, vai adicionar EAX. E como eu estou usando esse cal aqui, então a posição do EAX aqui vai ser bem aqui mesmo, bem esse valor aqui. Eu peguei o EIP.
o IP que eu queria. Eu queria só pegar esse IP. Não tem como pegar o IP direto, então a gente faz essa gambiarrinha de chamar e ler o ponto de retorno. Então a posição do POP é essa aqui, deixa eu anotar aqui, 0x FD 2385. Vamos abrir a calculadora. Eu sei que esse aqui é maior, né, que seria a posição da função. Vou botar aqui, ó, FD 31FF. Subtrair agora o FD 2385. Opa. FD 31FF menos FD 2385. Ah, tá falhando meu teclado. FD 31FF menos FD 2385. Esse aqui foi a diferença. Com essa diferença aqui, a gente vai somar ela. Pera lá. Opa, esse negócio faz tudo de errado, né? O Windows é uma merda. 210 é uma merda. Vamos lá. 0x E7A. Pronto. Somou o EX e retorna. Ó, quando ele chamou o EX, ele não retornou a posição da função. Ele retornou a posição aonde está escrita a posição da função. Então, isso aqui, o que ele vai retornar nesse caso aqui, desse jeito que está, ele vai retornar o ponteiro para o ponteiro da função. Agora eu vou fazer isso aqui para diminuir o trabalho. Ele vai ler o ponteiro que ele iria retornar e mover para o EX. Agora ele vai retornar o ponteiro para a função. Porque eu estou lendo. Quando ele tem um colchetes assim, você está indicando que você quer que ele use o que está dentro desse colchetes como um ponteiro. Se tiver EX mais 2, ele vai usar EX mais 2 como se fosse um ponteiro e vai pegar o que tem nessa região. Ele automaticamente detecta que eu quero pegar um tipo de word. Você especifica assim, ó, de word. Você diz que é o PTR de word, como você queria dizer. TR de word, porque ele detecta isso aqui automaticamente, porque eu estou mexendo com o EX. O EX é 32 bits, logo ele vai assumir, eu quero mexer com os 32 bits, que é um de word. Se eu botasse assim, ó, AX, não, eu acho que assim serviria. Ele ia pegar só 2 bytes, ele ia reconhecer automaticamente, mas a gente quer pegar os 4 bytes, deixa assim. Viu? Por isso automaticamente, ó, deu hoje PTR. Beleza. Aqui vai ser o ponto de injeção. Vamos ver onde parou a execução, né? Bem aqui, né? Deixa eu ver se tá o comentário, porque eu tinha botado o comentário, tá aqui. A gente precisa de exatamente 5 bytes para pular. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bytes. A gente precisa apagar esses dois comandos. Obviamente a gente não pode simplesmente tirar o comando da existência do ar. A gente tem que colocar ele de volta aqui. Não vou especificar aqui, mas str inject. Vou copiar esse comando aqui. Copiar esse comando aqui também. Agora fazer o seguinte. Eu vou mexer quando eu chamar a minha DLL, ele vai mexer com o registrador EAX, EBX, ECX e EDX. Então, para que não perder os valores que estão nele, eu vou fazer assim, ó, push EAX, push EBX, push ECX, push EDX. Agora é o contrário, ele lembra que a pilha ele bota em cima, né? Pop EDX, pop ECX, pop EBX, pop EAX. Agora tudo que executar aqui não vai afetar nenhum desses registradores. Quando ele terminar a execução, ele vai restaurar tudo certinho. Beleza. O nosso ponteiro está em EC. Ele pegou EC do EBP mais 10. Então vamos lá. Primeiro vamos chamar o jetproc. Call jetproc. Ele vai retornar no EX o ponteiro para a função. Eu vou empurrar para ele o EC, que é o ponteiro do texto. Vou dar um call EAX, que o EAX ele retornou aqui para a gente no EAX o ponteiro. Call EAX para chamar a função. Vou dividir aqui para ficar mais fácil de ver. Chamei o EAX, agora eu tenho que descartar esse C. Vou dar um pop esse rapidinho aqui. Ó, porque
Na minha DLL isso não é normal, tá? Geralmente quando você dá uma função ele deleta os push que você deu. Mas na minha DLL quando você der um push para ele, você vai ter que tirar esse push dele, tá? Então você bota um pop de volta, que ele não apaga dados. Ele evita ao máximo alterar a memória do jogo. Beleza, estamos aqui. Como padrão, as funções sempre retornam no EAX o resultado dele. Então o EAX está o ponteiro para o novo texto ou não, porque se ele não encontrou um resultado do texto, ele vai retornar o ponteiro original. O EC é onde estava o ponteiro antigo, a gente deu pop só para limpar o stack. Agora a gente vai mover para o EC, literalmente descartando que a gente acabou de dar pop. O EAX, que é o resultado. Não só isso, eu vou mover o EAX também pro EBP mais 0x10. Eu tô escrevendo lá da onde ele leu. Eu lembro que ele pegou o EC daqui, eu tô substituindo agora com ele. O tipo é de hoje, ele vai automaticamente. Aqui a gente tem que botar um jump para ele retornar a execução. Hatch PTR. O hatch PTR, esse aqui é o hatch PTR. Jump hatch PTR. Esqueci de especificar lá a posição. 0xFCB. Opa, errei. 0xFCB123. Daqui. Retornou. Foi essas duas funções que eu deletei. Jump, str, inject. Agora ele pulou pra cá. Vou apertar Ctrl P, Pet Fill e salvar aqui, apertando tracinho aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não tenho certeza. Eu tô fazendo isso que eu não tenho certeza se vai funcionar. Pode crashar. Se ele crashar, ele vai fechar o jogo. Vai ter que começar a escrever isso aqui tudo de novo. Então, já tô salvando ali para prevenir que eu perco meu trabalho que eu tive agora. Tá. Eu vou reiniciar o jogo porque eu esqueci. Eu esqueci onde ele estava. Não, o IP tá aqui. O IP tá terminado com 6. Não, o IP tá com B9. Eu tinha lido esse. Peraí. Só em dump. Ele não tá retornando o texto. Melhor executar tudo de novo. Bora esquecer isso aqui por enquanto. Fechar que tem 2 depurador aberto aqui. Move loop aqui. Agora renomear isso aqui para original. Depois eu vou botar um ponto de parada lá. Já tem um ponto de parada, deixa eu ver aqui. Ele está desabilitado porque ele detectou que houve uma mudança ali. Não dá pra mim pausar ali. Vou botar um ponto de novo aqui. Deixar ele executar. Beleza. F8 pulou. Vai ler o EC, bora ver o que ele vai ler no EC, flow in dump. Não é o que a gente esperava. Fez backup. Bora ver como ele vai funcionar, se comportar na JetProc, ó. Vocês vão ver aqui, ó, olha só o stack, ó. Quando eu der o call, o stack vai avançar 4, né? E vai aparecer aqui a posição para ele retorno. Ele vai aparecer assim, ó, return to, que é a ponto de voltar. Ó. Ele vai sobrescrever aqui, ó, F7 para ele entrar na função, ó. Return. Subiu aqui, ele estava no 20 antes, vocês viram? E veio para um C. Agora eu vou dar mais um de novo aqui, ó. Quando eu der esse call aqui, ele vai salvar nessa posição aqui, nessa linha aqui, esse valor aqui, ó, porque é o ponto que ele deveria retornar. Quando eu desse um return, o return ele lê o que está bem no topo da pilha e pula para esse ponteiro que está aqui. Então eu estou ignorando o ponteiro, ó. Ele veio aqui, ó, 85, ó, tá bem aqui, 85, ó, valor 85 aqui, tá vendo? Eu só vejo os últimos bytes para preguiça de ficar contando.
Agora eu já sei o ponteiro aqui, eu estou usando isso aqui como referência. Eu calculei a diferença aqui no bloco de notas, né? Ó, então eu vou DD a diferença, ó. Aquele PROC-PTR que a gente nomeou lá antes, bem antes. Agora ele vai ler o que está no PROC-PTR, que apareceu o nome dele ali aqui, ó. srlx32.process, que é a função que a gente está querendo achar. Retornou a função, ele vai dar o push no ECI, porque esse é o resultado que a gente teve, né? Agora ele vai dar call EAX, inicializou o programa, já abriu a janelinha. Ó, ele vai dar o pop ECI, porque o ECI ainda está com um valor aqui, ó, FA, ele ainda é aquele valor, tirou da pilha. O EAX, se você reparar, o EAX está igual o ECI, porque ele não achou esse texto no banco de dados, então ele retorna o valor original. Ó, agora ele vai pegar o EAX e vai substituir para onde ele leu lá, ó. Ele leu daqui, moveu para o ECI, agora ele vai pegar o EAX e vai substituir. E ele vai restaurar o EDX, restaurou o ECX, restaurou o EBX, restaurou o EAX e continua a execução. Tá vendo? Continua a execução do código. Bora ver aqui, eu tirar o ponto de parada. Bora ver o que ele vai fazer aqui. Ainda não é texto. Beleza, vamos ver assim. Não é o texto. Executa. Desci de novo. Agora é o texto. Vamos ver agora. Bem. Deixa eu ver se eu fiz alguma modificação. Ctrl+P não. Vou finalizar o processo porque agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui no ini para ele dumpar. Já tá. Debug. Ó, quando você liga o debug, o texto que ele receber e não encontrar, ele vai automaticamente incluir nessa lista aqui. Então, vamos lá. Vamos executar sem debug dessa vez. Iniciou a DLL. Start English. Start Movie. Júnior. Recarregar. Ó. Dá pra ver que ele tirou ali, mas não se incomode com isso, que isso aqui não é um bugzinho. Se você traduzir isso aqui, ó, 1º de junho. Não. Testando tradução ABC. Por que eu estou fazendo esse ABC aqui? Você está vendo que está faltando aqui fechar o parêntese? É porque o programa tenta tirar o texto inútil dele. Ele reconheceu isso aqui, era para estar no começo, eu vou ver se eu melhoro isso aqui depois. Mas ele reconheceu isso aqui e ele tirou o fechar parênteses, reconheceu como se fosse uma parte inútil. E na verdade o fechar parênteses está presente, mas só o programa que vai perceber. Você deixa assim também que ele vai botar o parênteses de volta no lugar. Salvei, vou fechar. Ó, quando ele cresce assim, crashou na hora que fechou. Você ativa essa função aqui, ó, anti-crash. Agora eu vou deletar esse string reloads aqui, que ele é o cachê dele. Eu nem preciso deletar, eu posso dar rebuild. Assim ele vai reconstruir o... Pera aí que ele continua de onde parou essa merda que sempre faz isso. Olha lá, testando tradução A, B, C. Se eu vim aqui, ó. Pô, mas eu sou um merda mesmo, hein? Meu irmão. Salvei, fechar, abrir o jogo. Parece que o crash não saiu. Mas tudo bem, não está atrapalhando o jogo em si. E tá aqui. Pô, mas eu sou merda mesmo, hein, meu irmão? E é isso, pessoal.
O que acontece é que aonde a gente mudou lá pode ser, eu acredito que não seja o caso porque ele está lendo bem na hora que ele está lendo o script, mas pode ser que seja, pode ser que você ache em outra posição em outro jogo aí que não seja tão profundo, tão bem em cima da hora que nem eu fiz aqui. Aí que aconteça, pode ser que você, conforme você roda o jogo, ele pode ter uns outros textos, por exemplo, no caso do Chrono Clock, quando eu fiz isso na primeira vez, que foi onde eu comecei a criar esse programa, ele traduzia o texto, mas não traduzia o texto das escolhas. A parte que ele processava o texto das escolhas era em outra parte do jogo, e eu tive que analisar novamente e adicionar essa parte, usando um método igual. Bem, não tem uma forma exata que eu te diga, faça isso, e você vai conseguir. Como vocês viram, eu também tive dificuldade ali, eu fiquei perdidinho, e é assim mesmo, você vai ter que passar um tempo procurando ali aonde você pode injetar o jogo, basicamente usando aquele recurso de parar da onde ele lê, na hora que ele lê, aquele breakpoint de hardware. Aquilo lá ele para na hora que ele for ler a memória do texto, você tem que achar a parte que ele processa o texto e injetar o texto bem na hora exata. Para saber onde injeta, a gente tem que testar, mudar o ponteiro do texto e ver se mudando o ponteiro do texto afetou o texto. Alguns jogos, como Clannad, por exemplo, ele renderiza direto conforme lê no script. Esse caso ele é um pouco mais dificinho, mas não é impossível. Você faria assim: você vai ter que, quando você for ler o texto, você vai mandar o texto pro DLL, vai mudar o ponteiro, e antes dele retornar, quando ele terminar de renderizar o texto, ele for voltar a ler o script, você tem que restaurar um backup que você faria antes, no caso, para poder continuar a execução do script. E é isso, pessoal. Conforme eu for passando o texto aqui, ele vai adicionando ali na lista, e é só eu traduzir que ele vai afetar o jogo. O anti-crash aqui não funcionou. Eu acredito que seja algum erro da modificação que a gente fez. Não, a modificação que a gente fez não é erro, não. É algum erro de adicionar esse DLL na lista de import do executável, ou então criar o setor novo, que ele pode bugar um pouquinho. Mas como é um errinho no fim, a gente não liga pra isso, ele é um crash bem bobinho. Eu vou ver se eu crio um crash handler depois, que é basicamente interromper qualquer crash de verdade. Esse anti-crash aqui, ele só tenta, na hora que ele detecta que o processo está para encerrar, ele tenta matar o processo, ele ignora qualquer chance dele crashar depois de tentar fechar o jogo, porque ele mata o processo, mas não é nem sempre que isso funciona, como foi o caso agora, porque às vezes o jogo não chega a falar pro DLL que ele está fechando. Mas vamos lá, pessoal, é isso aí, pessoal. Boa sorte aí. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem achar que vale a pena mais exemplo, não sei se eu expliquei bem, eu acho que eu fui meio confuso, porque eu mesmo fiquei perdido ali, vocês podem ver, mas isso é normal, que isso é sempre. Existem comandos que até hoje ninguém sabe, a gente chama isso de comando ilegal, né? Operação ilegal, que não tem documentos que constado e só o criador do processador sabe como ele funciona. Então esse é o caso, pessoal, e boa sorte aí. Qualquer resultado, comenta aí, que eu gostaria de saber se ajudou o pessoal.